Olha só, obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acompanhar mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E essa série aqui que tá fazendo, tá dando o que falar essa série, patrocinada aqui pela Netafim. Muito obrigado a todo mundo aí da Netafim. E olha, continuo aqui nesse privilégio de poder levar para vocês aí as considerações. Vocês já conheceram toda a trajetória do ministro Alisson Paulinelli. Ministro, olha, eu tenho só que agradecer muito, senhor, pela gentileza, viu? Eu que agradeço, é uma oportunidade da gente recordar um pouco, né? Eu falo sempre, viu, menino, que recordar é viver duas vezes, né? É viver duas vezes. Recordar é viver duas vezes. Bom, vocês se lembram que eu fiz uma pergunta aí, a gente estava falando, vamos começar a tratar a partir desse momento, dessa história do que é mito, do que é fato na agricultura irrigada, e eu lá, no último programa, fiz dei um número, diz que falam aí que 70% da agricultura irrigada consome 70% da água doce no mundo e tal. Então, vocês vão ver agora, e eu vou perguntar aqui pro professor, a agricultura irrigada ela tem a função de, obviamente, nós estamos falando da produção de alimentos, e produção de alimentos combate à fome, ou seja, é prioritário. Ninguém sem alimentos pode sobreviver. Mas tem gente, pasmem vocês, tem gente dizendo até, eu não sabia disso, tem gente que diz que nós não precisamos produzir mais alimento. Já pensou um negócio desse, ministro? É difícil de compreender, porque comprar bens de consumo, a gente pode até deixar de comprar, mas alimento deve ser difícil, né? Pois é, gente. Então, eu quero passar essa bola aqui pro Linneu. Ô, Linneu, que história é essa, rapaz? A gente tem que produzir mais alimento ou não tem que produzir mais alimento? Como é que é isso? Essa pergunta é interessante, Carlão, porque a gente está aqui defendendo a agricultura irrigada, né, como uma importante ferramenta, tecnologia para você produzir mais alimento de forma sustentável, né? A razão dessa pergunta é a seguinte, ministro, teve um estudo importante que saiu na Science é um dos principais jornais científicos que tem, que o pensador falou que a gente já tem alimento suficiente no mundo para alimentar 10,5 bilhões de pessoas. Ou seja, no mundo nós temos menos de 9, então seria suficiente aí para alimentar, não precisaria mais de alimento. Se a gente parasse, né, e pensasse que o mundo, que as coisas fossem estacionárias, que não mudassem, Carlão, aí eu até concordo, não precisaria, a gente teria que fazer uma boa gestão para distribuir melhor esse alimento e dar alimento para todo mundo, que é a pior coisa que tem um pai, uma mãe que não tem alimento para dar para o seu filho, né? E nessa condição nós temos mais ou menos 800 milhões de pessoas no mundo. Mas o que acontece é o seguinte, o mundo ele é dinâmico. Até 2050 nós vamos ter mais 2,1 bilhões de pessoas no mundo querendo alimento. E desse 2,1, a classe média está aumentando. Lá em 2000 era 25% mais ou menos da população do mundo é classe média. Lá para 2050 a previsão é que 80% da população do mundo vai ser classe média. Comendo mais, querendo comer mais e melhor. Em 64, uma pessoa comia em torno de 2.000 quilocalorias por dia. Em 2050, 2030, 40, vai comer em torno de 3.000 quilocalorias por dia. Aumento de 1.000 quilocalorias por dia da pessoa. Você tem que produzir mais alimento. Nós vamos ter pressões externas, como as mudanças climáticas, estresse térmicos, hídricos, que vão comprometer a produção. No Brasil, por exemplo, está previsto uma redução no rendimento de algumas culturas de até 10%. Isso tudo pressiona a produção de alimento. Nós temos assimetrias no mundo, nós temos lugar com muita gente e pouca terra, lugar com muita gente e pouca água, ou muita água e pouca gente. Essas assimetrias, o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil, muita gente acha que a gente produzir alimento para a gente mesmo, a gente está satisfeito, mas o mundo é globalizado. O alimento vai para quem pagar mais. E essas pessoas estão crescendo onde? Basicamente na Ásia e na África. Então nós vamos ter que, esse alimento, a gente vai ter que exportá-lo, né? Tem a questão da multifuncionalidade. Quando o ministro lá na década de 70 fez tudo isso, meu pai era gerente do Banco Brasil lá em Unai, minha mãe trabalhava lá para criar os 6 filhos dela, era produzir alimento. Hoje a agricultura é saúde, ela é biodiesel, ela é um monte de coisas juntos que você tem que produzir junto com o alimento. E além disso, nós temos as questões ambientais, né, que são tão importantes para a gente hoje, mas quando a gente pensa no ambiente, via de regra está reduzindo a área para você crescer e desenvolver a agricultura. Isso é bom por um lado, porque nos obriga a sermos mais inteligentes, desenvolver tecnologias para verticalizar a produção, ou seja, reduzir essa expansão horizontal e a gente possa produzir mais verticalmente, utilizando menos insumos e sendo mais sustentável. Então a resposta dos principais artigos científicos hoje do mundo
eles dizem o seguinte: se a gente comparar com 2010 como referência e olhar para 2050, nós vamos ter que aumentar a nossa produção de alimento entre 60% e 100%. Esses são os números mais sérios que a gente tem em virtude de toda essa dinâmica que eu falei um pouco para você aqui. E isso vai demandar recursos. Prevê-se um aumento de 55% no uso da água, 80% no uso da energia. Isso é um nexo desses três elementos. Como que a gente vai lidar com esses três elementos? Se aumenta um, você vai ter que aumentar o outro. Isso é uma questão importante que a ciência tem que contribuir nos diversos fóruns, inclusive para o jurídico, que muitas vezes é quem vai penalizar o produtor por não estar fazendo a coisa de maneira correta. Então a ciência tem essa função de trazer subsídios, tanto para o governo como para o jurídico, que a gente possa ter legislação melhor para subsidiar e a gente possa e vamos ter que aumentar a produção de alimento de uma forma sustentável. Ministro, o homem é entendido do assunto, né? E eu queria que o senhor fizesse um comentário em cima de tudo que ele falou. Não só o produtor rural brasileiro, mas eu falo o produtor, a cadeia de produção como um toda, eu acho até que a gente pode dizer que nesta fase, nos últimos 2 ou 3 anos aí de pandemia que vivemos, ela deu um exemplo para o mundo, não foi? Porque eu não soube caso de ter faltado arroz e feijão no supermercado, né? E continuamos exportando, ou seja, nós temos mais para ensinar do que, né? Nós temos coisa... Na realidade, o que houve de fato foi que o Brasil, para poder se resolver um problema gravíssimo que ele teve, tanto na área de alimentação quanto na área econômica. Você imaginou que em 1973 saiu a OPEP? A OPEP em 73, olha que eu entrei no governo em 74, um barril de petróleo que a gente comprava aqui por $2,5 a $3, na semana seguinte era $11. 2, 3 semanas depois, 15, 18, 20, 30, 50, 80, $122. É o que chegou agora outra vez. Quer dizer, você ter em cima de você uma pressão de um produto que você só produzia 20% naquela época. 80% era importado. O Brasil estava quebrado. Qualquer economista sério, e eu trabalhei com um que era super sério e competente, que era o Mário Henrique Simons, o Brasil não tem vida para 3 anos, 4 anos. Nós vamos quebrar. O café já... A renda do café já não é mais aquela. Então, o que surgiu de fato foi um drama muito grande. Nós, infelizmente, tivemos uma redução na qualidade de vida muito grande naquela época. Enfavelamento, problema de ensino, saúde, etc., crises. Tudo isso aconteceu naquela época. E, inclusive, um problema de mão de obra crescente, etc. O problema maior que a gente tem que considerar nisso tudo é que o homem precisa de ter chance de progredir, senão ele vai, cada dia, duvidar dele próprio, não é isso? Para progredir, ele tem que inovar. Para inovar, ele tem que estar conhecendo a melhor solução científica que existe para aquele problema. E assim ele vai ser mais hábil, mais competente. O Brasil fez isso. Olhamos o mapa inteiro, não achamos uma área temperada aqui dentro. Cerrado, só dado, só herdado. O que nós temos que fazer? É possível você recuperar cerrado? O que é o cerrado? É uma área que já foi fértil, há 180 milhões de anos, e que veio degradando pela chuva, pelo fogo. O próprio índio queimava o cerrado, muito antes de nós. As chuvas torrenciais, as enxurradas, os assoreamentos, etc., etc. Tudo isso veio atrapalhando a vida do cerrado brasileiro. A pergunta era, vocês estão querendo usar o cerrado, mas vocês são capazes de recuperar? Foi aí que o Brasil mostrou a sua competência. Uma chamada Embrapa apareceu, uma Embrater, apareceu um governo que fez uma estratégia de governo que precisava ser mantida, e mais do que isso, você teve uma organização do sistema produtivo aí, quando você ofereceu a oportunidade da mudança e financiou essa mudança. Portanto, veja bem, o Brasil, na realidade, se salvou via
o sistema produtivo. O cerrado é viável? Era difícil, até que nós encontramos a solução. Os primeiros 3 anos aqui em Minas foram importantíssimos para mim, porque eu saí daqui convencido que o cerrado era viável. Essa é uma justiça que eu tenho que fazer. O doutor Rondon foi o homem que, de fato, me deu dinheiro para botar no cerrado que não valia nada. Pois é, gente, deu dinheiro e dinheiro é investimento. Investimento é um dos pilares do investimento da nossa próxima revolução tem e está centrado na irrigação. E aí eu te fiz uma pergunta e eu queria que você comentasse isso, porque a gente sabe o seguinte, essa história da água doce, eu queria que você me falasse sobre isso, e também um esclarecimento, porque a gente fala de irrigação, dá a impressão que a gente fala assim, não, vamos pegar a água do rio, pegar a água do poço artesiano e botar, porque não é assim. Na irrigação você falou um negócio aí que me chamou a atenção demais da conta, que é a história do seguro. Às vezes você tem tudo lá para irrigar, mas não precisa, se São Pedro manda água, tá tudo certo, né? Justamente, você fez 2 perguntas aí, Carlos, interessantes, mas eu te queria contextualizar, né? Para essa produção a mais de alimentos, esses 60% a 100%, que nós comentamos, a irrigação é peça-chave, sem ela a gente não vai conseguir, e daqui a pouco eu vou te falar o porquê, né? Mas antes eu tenho que voltar nesse famoso 70% da água do mundo. Isso aí é um erro clássico de colegas seus, muitos da grande mídia, que traz uma grande confusão para a sociedade, porque a gente tem que comunicar melhor, a gente tem que diferenciar o fato do mito. Esse é um grande mito, nem sei se é mito ou se é um grande erro jornalístico. Porque no mundo, ministro, nós temos muita água no mundo. 71% mais ou menos da superfície terrestre é coberta com água. Eu vou dar alguns números aqui que são números gigantescos, depois eu vou falar em porcentagem. Nós temos mais ou menos 1.386.000.000 de quilômetros cúbicos de água. Uma vez eu fui brincar com isso, eu coloquei, nós somos o país do futebol, até que depois eu caí na real que nós não somos o país do futebol, nós somos o país da agricultura, mas naquela época eu achava que era, e pus esse monte de água como se fosse num campo de futebol. Deu uma coluna d'água que dá a distância da Terra ao Sol umas 100 vezes. Então é água demais, né? Mas 97,5% dessa água elas estão nos oceanos. São água que não está fácil de usar. Ela pode ser usada se precisar. Tem alguns países que usam, algumas comunidades que usam, mas não é uma água mais fácil de utilizar e sobra 2,5%. Então nas calotas polares, um pouco está no aquífero. A água do rio mesmo, aquela que a gente vê, que a gente gosta de usar, ela representa 0,006% dos 2,5%. É muito pouca água e essa água é suficiente para a gente. Então você imagina a pessoa falar que se usa 70% da água do mundo. Esse 70% é em relação à água que é outorgada, que é a relação de tudo que você tira para todos os usos. Todos os usos no Brasil, indústria, cidade, irrigação, a gente usa mais ou menos entre 2.000 e 3.000 metros cúbicos por segundo. Tá? Guarda esse número que eu vou voltar lá, que eu tenho que fazer uma reflexão para o Rio lá ainda. Para ficar claro para o ouvinte, para a gente não ouvir mais esses absurdos, né? Se a gente pegar toda a água do mundo e colocar numa garrafa PET, acho que a gente toma água aí de 350 ml, aí você tira uma gota dessa água, aquele conta-gota que se usa para pingar remédio no nariz, você tira um conta-gota daquele. A água do rio seria, a água de todos os rios daria 3% de uma gota daquela. 3% de uma gota? De uma gota. Só para você ter uma ideia o tanto que é isso. E o pessoal fala da água do mundo. Então, esse 70%, que não é 70% na verdade, ele é em relação do que é outorgado, que é entre 2.000 e 3.000%. 3.000 metros cúbicos por segundo. Se você pegar todos os rios brasileiros e somar a vazão, vai dar mais ou menos 180.000 metros cúbicos por segundo. Amazonas, contando todos esses rios. Se você colocar isso, a gente usa menos de 1% da nossa água. Menos de 1%. Então, quando eu falo isso aqui, muitas vezes as pessoas acham que é para usar água de forma ineficiente. Não, a água tem que ser um valor econômico, ela é um bem precioso, a gente tem que fazer um uso bem feito da água. Ou seja, tem que haver prioridade para o uso da água. Tem que ter prioridade, sim, mas nós temos que ter essa consciência que a água, quando ela está ciclando, que você está usando, ela está gerando valor econômico, desenvolvimento social, ela tem que ser usada com critério, né? Aí o pessoal gosta de fazer o seguinte, quando você vai lá para fora, mas isso aí está tudo no Amazonas, aí você não pode usar a Amazonas. Eu sou contra isso, acho que a Amazonas tem que ser utilizada, respeitar as características dela. Eu gosto de fazer uma brincadeira, cara. Eu tiro a Amazonas fora, então vamos tirar o Amazonas, né? Dói no meu coração, mas eu tiro. Vamos fazer essa análise sem Amazonas. Quando a gente tira o Amazonas fora, a área do Brasil cai 55%, a gente fica mais ou menos 20% maior do que a Argentina. 80% da nossa água sai do cenário. 80% da água está no Amazonas. Ou seja, de 200, quase 180 mil lá, a gente vai para 55.000 metros cúbicos por segundo de água no Rio. Mas mesmo assim, se você considerar todos os usos,
a gente usa menos de 5%. Se considerar só irrigação, é menos de 3%. A gente usa pouco, nós temos que usar mais água para criar valor econômico e não tem que ter vergonha, tem que ter uma boa gestão de recursos hídricos. Eu acho que isso que é importante. Tá? E sem querer delongar muito na minha fala, mas eu acho isso um ponto importante. Se a gente pegar tudo que cai na terra na forma de chuva ou neve, que é mais ou menos 500 mil quilômetros cúbicos de água, tá? 82% dessa água que evapora ela vem dos oceanos. O pessoal fala muito de floresta. Floresta é importante, muito para o clima local, regional, mas o clima global, essa questão de chuva, são os oceanos que comandam. Dessa chuva que cai toda, 61% ela fica armazenada no solo, que os cientistas gostam de chamar isso de água verde, e 39% vão para os rios. Dessa água verde que fica armazenada no solo, desses 61%, olha, 56% é utilizado pela vegetação nativa. Então quem usa água é vegetação nativa, né? Que fala consome, eu não gosto da palavra consumir, que dá a ideia de destruir, a água seca, na verdade, eu prefiro falar utilizar, que dá a ideia de uso, né, de alguma coisa, por isso que eu não gosto da palavra consumo também, são dois mitos nessa frase sua, o consome e o 70%. Então, disso que ficou armazenado no solo, 56% é vegetação nativa, 4,5% é agricultura de sequeiro, e o que está no rio como água azul, disponível, 92%, 93% não vai ser usado por ninguém, vai para os oceanos. Tem que ir para os oceanos mesmo, mas quanto? Isso é uma questão científica. É isso tudo mesmo? Ou a gente pode reter mais essa água aqui para criar desenvolvimento social, melhorar a qualidade de vida das pessoas? Isso é um ponto importante que a gente tem que estudar. Então essa água, porque nós temos no Brasil uma questão muito temporal de disponibilidade hídrica. Tem período que a gente tem, isso é regional também, claro, mas tem períodos que a gente tem muita água e usa pouco. Nós temos pouco e usamos muito. Então, quando a gente tem muito, a gente tem que reservar mais essa água, segurar ela um pouco mais. 92% que elas vão para os oceanos. E quem mais evapotranspira dessa água são a vegetação nativa, que é importante ciclar. Por que isso, né? Porque quando você começa a fazer a análise da água nos seus diversos compartimentos, ela tem um tempo de permanência. Quando ela está aqui, por exemplo, no ar, aqui nesse vapor d'água que nós estamos sentindo aqui, essa água fica aqui entre 10, 15 dias, depois ela vai ciclando. Se ela está num aquífero mais profundo, ela pode ficar lá 10 mil anos. Ó. Numa geleira, 2 milhões de anos, então a água fica parada, ela fica congelada. Os estudos falam, por exemplo, que um homem adulto aí, 60% do peso dele é água. Então um homem de 70 quilos, uma pessoa mais magrinha do que a gente, né? 42, ele vai estar retendo 42 litros de água nele. E essa retenção de água nele é uma água que está indisponível para uso, para outro uso, mas que depois ela volta a fazer parte do sistema. E como é que ela volta a fazer parte do sistema? Se você tomar mais ou menos 2 litros de água por dia, depois de 10 dias ela vai sair e vai voltar a fazer parte do sistema. Então essa questão da água, que é um fator de produção importante para se produzir alimento, tem que ser melhor entendida e ser melhor comunicada com a sociedade. Nós temos muita água, temos que ter critério em usar essa água, por isso nós temos a nossa Lei 9433, que rege esses usos, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, mas que é importante que essa água seja bem gerenciada, que a gente possa utilizá-la de forma sustentável. Maravilha. Vou pedir licença para vocês dois, para nós temos que fechar esse programa aqui, nós vamos voltar, nós vamos continuar aqui, viu? O homem entende água, uma barbaridade. Ele é meu professor nisso. É, né? Rapaz do céu, eu tô aqui, beleza. Nós vamos falar agora no próximo programa sobre alguns outros mitos, questão de desperdício, enfim, de utilização da água, mas é no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.